Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quem aí tá super mega animado? Sejam bem-vindos, meus amores, a mais uma aula. Lembrando que a gente tá estudando no mundo dos esportes e a gente conheceu, né, vários esportes, a sua diversidade. Fizemos uma atividade de casa, conhecendo algumas modalidades e os espaços onde elas são realizadas, assim como os materiais que são utilizados para minimizar aí, né, possíveis problemas. A gente conheceu ainda os esportes paralímpicos, que são modalidades esportivas para pessoas com algum tipo de deficiência. A gente, né, viu que esse esporte pode ser praticado por pessoas que têm diversos tipos de deficiências. E a gente hoje vai conhecer um pouquinho de um dos esportes que a gente vai estar estudando, que é nossa última atividade, que é sobre o boliche, tá? Que é um esporte de precisão dentro das tipologias dos esportes. Vai entrar como esporte de precisão. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história do boliche. Não há consenso sobre a origem desse esporte. Uma das versões correntes relata que um arqueólogo inglês encontrou na década de 1930 uma tumba há 3.200 anos antes de Cristo e uma criança egípcia com pinos de bolas que poderiam ser de um jogo, talvez até um tipo de boliche da antiguidade. Outra versão menciona um jogo na Polinésia, chamado de Ula Maica, como a origem de boliche. Segundo os historiadores, trata-se de um jogo, né? Um dos jogos mais antigos, um dos esportes mais antigos do mundo, onde bolas seriam arremessadas. Então, assim, não há um consenso, há algumas versões com relação à história do boliche, mas uma das versões é que um arqueólogo inglês ele encontrou em 1930 uma tumba há 3.200 anos antes de Cristo e uma criança egípcia com pinos de bola. E aí poderia talvez ser um jogo, né, de boliche da antiguidade. Esse esporte ele possui regras normatizadas como qualquer outra modalidade esportiva. Então, o boliche é também um esporte, é considerado um esporte que também tem regras sistematizadas, regido por confederações nacionais e internacionais. Os pinos de boliche são colocados de pé em uma posição triangular e devem ser derrubados quando a bola é lançada pelo jogador. Essas bolas possuem cavidades para que o jogador ele encaixe os dedos nela e execute o lançamento. É um esporte que exige bastante precisão, né? Pois o objetivo é derrubar o maior número de pinos com o menor número de lançamentos. Por isso que o boliche ele vai entrar dentro da tipologia dos esportes de precisão. As bolas pesam entre 2,72 kg e 7,25 kg de cada criança ou adulto. Cada um dos 10 pinos que o jogador ele tenta derrubar em cada lançamento mede aproximadamente 50 centímetros de altura e pesa 1,5 kg. E a distância entre o jogador e os pinos é de 18,20 metros. Tá? Então a gente tem as imagens de algum, né, do boliche aqui, a bola, né, com os furinhos para que possa colocar os dedos dentro dela na hora de realizar o lançamento. A gente tem aí, né, os pinos também, como eles são organizados. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que nos esportes de precisão, o mais importante não é ter habilidade com a bola, nem ter força, nem ter velocidade, ou, né, necessariamente formar uma equipe entrosada. A ideia aqui nos esportes de precisão, o mais importante aqui é a chamada pontaria ou mira que a gente fala. Que esse esporte também é praticado dentro da escola, né? Muitas vezes nas brincadeiras. Então, os esportes de precisão, né? Eles não são esporte onde a força, onde a velocidade vai estar inserida, não. E sim a precisão, a mira, na hora que eu for, né, realizar o tiro
ao alvo, por exemplo, na hora que eu for realizar o arco e flecha, tá? Então, por exemplo, o basquete, o voleibol, o futebol, tem a questão da pontaria, mas eles não são caracterizados como esportes de precisão. O basquete, o vôlei, o futsal, o futebol de campo são esportes de invasão territorial, que a ideia, né, é que eu precise invadir o campo do adversário para que eu possa finalizar aí com a cesta, para que eu possa finalizar fazendo um gol. Então, alguns exemplos, né, que a gente tem de esporte de precisão é o arco e flecha, tá? E o arqueiro, né, mexendo. O tiro ao alvo é um esporte de precisão. O croquet é um esporte de precisão. A gente tem o curling, que também é um esporte de precisão. E a gente tem o golfe, que é um esporte de precisão também. Então, dentro dos esportes de precisão, a gente conheceu vários aí. Então, alguns esportes de precisão são esses. Então, esporte de precisão, não necessariamente eu vá utilizar a força nem a velocidade para executar, né, o movimento. Na verdade, o mais importante é eu ter concentração, eu me concentrar na atividade que eu vou fazer, eu ter boa mira ou pontaria. Então, dentro dos esportes de precisão, tem alguns aí que Tiane vai reforçar novamente. O arco e flecha, o tiro ao alvo, o croquet, o curling. A gente tem ainda o golfe, dentre outros esportes, tá? Então, um beijo. Até a próxima aula. Tiane vai mandar uma atividade. Faça uma atividade com cuidado, que é para a nota de vocês. Um cheiro no coração.